Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer algumas informações para você. Nossa igreja estará funcionando nas terças e quintas, de 8 a meio-dia, para que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta ou um alimento para a nossa assistência social. Estaremos também com a nossa conta bancária disponível para que você possa fazer o mesmo. Disponibilizaremos também um número para que a maquineta vá até você. Ela vai servir para dízimos e ofertas, também para o nosso carnê da construção, na função débito. Às terças e quintas-feiras, às 20 horas, estaremos com uma programação especial para você. Assim como no domingo pela manhã às 10 horas e no domingo à noite às 18 horas. Fica ligado e até breve. Olá, queridos, graças e paz, seja muito bem-vindo ao seu culto de celebração. Muitíssimo boa noite, muito obrigado por estarmos entrando no seu lar, entrando na sua vida de consagração, entrando na sua vida de intimidade com Deus. E nós estamos aqui hoje para mais um culto de celebração, nesse domingão, onde com certeza eu desejo no meu coração que você tenha descansado, você esteja desfrutando de paz, você esteja desfrutando da alegria do Senhor na minha e na sua vida, amém? Então nós vamos estar nesse tempo falando sobre fé e confissão, né? O Senhor deu ao anjo dessa igreja, né, o nosso pastor presidente, pastor Fábio, essa nota no coração, e graças a Deus, que quando Deus ele faz algo, Ele mesmo se responsabiliza. E Deus ele tem nos inspirado a trazer uma palavra em linha, em concordância com essa mensagem que Deus tem colocado no coração do nosso pastor. Eu me chamo Hermeson Meira, fazemos parte dessa congregação maravilhosa, o Jardim de Deus, a EVV Zona Sul, e vamos conversar sobre a palavra do Senhor nessa noite. Amém? E em se falando de fé e de confissão, nós precisamos repartir o nosso entendimento, né? Nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos mastigar um pouco de conhecimento da palavra de Deus, nós vamos estar compartilhando. Eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 21 e no verso 21, mas nós vamos ler a partir do 18. Com certeza você já está com a sua Bíblia, e eu queria que você ficasse atento. Se você perdeu algum momento, volta ao vídeo. Essa é a grande vantagem que nós temos com as mídias sociais, né, com um conteúdo já gravado, e aí você vai poder ruminar com mais detalhe. E se você abriu, né, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, você vai ver lá dizendo o seguinte, verso 18, volta um pouco, que diz o seguinte: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então, Jesus ele vinha com os discípulos, né? Ele tinha o propósito de sair de um lugar, chegar a outro, né? E esse propósito, com certeza, era um propósito inclinado pela vontade de Deus dentro dele. E aí, deu fome. Ou seja, surgiu uma adversidade. E diz no verso 19 o seguinte: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, então ele disse à figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Em outras versões, né, ele fala que os discípulos viram em outro momento que essa figueira ela secou e afirmaram. Mas no Evangelho de Mateus diz que ela secou imediatamente. E olha o que diz o verso 20. Vendo isto, pois, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? E aí você segue no verso 21 dizendo o seguinte: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a esta figueira, mas até mesmo a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então, com certeza, você já leu essa passagem, ou pelo menos já ouviu falar sobre essa passagem na Bíblia. E essa passagem, ela fala sobre fé, ela ensina sobre fé, brutalmente, né?
onde nós vemos N pontos, a partir do verso 18, e eu queria estar citando alguns pontos, trocando essa ideia sobre a palavra de Deus contigo. E eu queria primeiramente citar no verso 18, olha só, diz que Jesus e os seus discípulos, eles vinham caminhando, e aí surgiu uma necessidade, levantou-se uma adversidade, fome. A gente percebe que Jesus ele estava saindo de um lugar para outro, ou seja, existia um propósito, mas no meio desse propósito de vida, ou seja, ele estava vivendo o propósito de Deus para a vida dele, e no meio desse propósito surgiu um problema, uma adversidade, uma necessidade. Só que prontamente, Jesus, tendo a necessidade de comer, ele olhou para a figueira, ou seja, ele levantou sua cabeça, procurou alguma possibilidade de poder resolver aquele problema. Avistando uma figueira, o que foi que Jesus fez? Ele saiu do caminho, saiu da trajetória, ele parou um tempo para dar atenção àquela necessidade, para resolvê-la e poder seguir o seu destino. Então ele vai até a figueira, né? Algumas pessoas, eu já ouvi falar, mas não quero afirmar isso, que quando se tem folhas em uma figueira é porque tem fruto. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O fato é que Jesus chegando lá, ele não viu outra coisa a não ser folhas. E vendo folhas, mas não vendo o fruto, que era o que interessava, nesse momento ele dá um comando. Ele fala àquela figueira. E ele diz o que deve acontecer com ela. Ele diz, ninguém mais coma fruto de ti. Então aconteceu que aquela figueira perdeu aquela função e ela secou imediatamente, assim como fala no verso 21. Mas se você parar para olhar, que no verso 19, você encontra, né, esse detalhe da figueira não ter fruto, então a gente identifica que permaneceu aquela adversidade. No verso 18 surgiu uma necessidade, fome. No verso 19 ele foi buscar a solução, ou seja, ele foi de encontro à figueira, então ele fez a parte que competia a ele, procurar o alimento para comer, e aconteceu que aquela adversidade perdurou. Ao passo de que ele pôde identificar aquilo e dar um comando. Já que você está se levantando contra mim, né, sinalizou fome, a adversidade de ter bloqueado a possibilidade de matar aquela fome, então Jesus ele deu um comando. Pronto, ninguém mais vai comer fruto de você, você vai secar, você vai morrer. Então, no verso 19, você encontra uma palavra que ele fala sobre, aqui, aproximou-se dela e não achando, senão folhas, ele disse, nunca mais, foi o que ele disse. A palavra disse, né, é a palavra lego, no original do grego, né, que se chama lego, essa palavra ela quer dizer falar, dizer, tão somente isso. Ou seja, ele produziu um comando contra a figueira. E se você lembrar lá no segunda carta aos Coríntios, né, no capítulo 14, no verso 13, ele fala justamente... Abre lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Olha o que nós encontramos na palavra nessa passagem. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, nós precisamos crer. Ele cria que tinha um poder, uma autoridade para fazer o que fez. Então, ele cria e falou. Porque ele cria, ele falou. E aquilo aconteceu. Só que a gente percebe que os discípulos, eles ficaram admirados, né, maravilhados com aquilo. Rapaz, ele deu aquele comando e aquilo aconteceu. Como foi isso? Eu quero levantar também outro ponto, que é justamente no verso 20, onde a gente identifica o seguinte, que ele deu um comando para saciar a sua fome, mas foi um comando dentro do propósito. Existe um propósito de sair de um lugar para chegar em outro. Jesus, com certeza, ele tinha uma missão dentro de si para executar. Missão essa inspirada por Deus. Então ele estava vivendo o propósito de Deus na vida dele. Mas no meio dessa vida, no propósito, existiu uma necessidade, fome. Então ele precisava sanar
essa necessidade para que ele continuasse seguindo o propósito. E aí é onde está uma das maravilhas da palavra que nós encontramos aqui. Tudo o que nós fazemos, né, de comando, através de fé e da autoridade que nós entendemos que temos, através do nome de Jesus, que Ele deu em nossas mãos, se nós estamos vivendo o propósito de Deus e nós precisamos dar um comando para que algo aconteça dentro desse propósito, com certeza aquilo vai acontecer. Jesus ele precisava saciar a sua fome para seguir com o seu propósito. Caso ele não saciasse a fome, eu creio que você concordaria comigo que ele morreria. E se ele morresse, ele não seguiria com o propósito de Deus. Então o que ele fez? Entendendo que ele tinha um propósito a executar, ele deu um comando de fé. E convicto de que, dando um comando de fé, aquilo aconteceria, ele seguiria. Então, eu recebi do Senhor essa frase e eu quero compartilhar contigo. Comandos de fé, alinhados com o propósito de Deus, fará vermos a manifestação do poder dele em nossas vidas. Então, olha quanto é importante eu e você entendermos o propósito da nossa vida, o propósito específico que Deus tem para mim e para você. Porque quando nós entendemos que estamos vivendo dentro do propósito, toda e qualquer necessidade que se levanta, meu irmão, você pode dar comando contra ela. Tanto para que algo chegue até as suas mãos como uma necessidade para ser suprida, como também qualquer adversidade que venha querer te parar. Você pode estar atropelando ela com um comando de fé, através da palavra de Deus. Conhecendo o seu propósito e conhecendo a palavra do Senhor, você vai poder ter ferramentas para dar comandos de fé, como Jesus deu daquela forma. Jesus ele precisou sair, a Bíblia diz que a figueira estava à beira do caminho. Então ele precisou sair da trajetória dele, gastar um certo tempo para matar aquela fome, que era uma necessidade que tinha surgido. Então aquilo atrasaria o tempo dele, atrasaria todo o processo de chegada ao lugar onde ele tinha de propósito no seu coração para destino. Mas ele entendeu que aquilo estava atrasando ele, por isso ele deu um comando para que aquilo não atrapalhasse mais ele. Então eu quero também ver contigo no verso 21, outro ponto que me chamou a atenção. E fala que, no verso 21, diz o seguinte, que quando nós falamos e não duvidarmos no nosso coração, ou seja, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, sabe que com isso a gente tem certeza de uma coisa, que se nós estivermos plenamente convictos do que a palavra diz ao meu e ao seu respeito, do que ela proporciona para nós, aquilo vai acontecer. Jesus ele fala o seguinte, no verso 21, que da forma como aconteceu com aquela figueira, ele aponta para um monte e ele diz o seguinte, se tão somente, assim como a figueira aconteceu, você olhar para esse monte e mandar que esse monte se lance no mar, também vai acontecer. Sabe, eu falei agora há pouco sobre propósito. Então, se é necessário, dentro do propósito de vida que eu e você estamos tendo com Deus, de que um monte ele se remova da nossa frente, do nosso caminho, para que a gente possa executar o propósito de Deus na nossa vida, com certeza esse monte ele vai se erguer e vai se lançar no mar. Nós lemos aqui também o seguinte, que se nós pararmos para pensar, mas por que eu vou dar um comando a um monte e o monte ele vai se lançar no mar? Só para que isso aconteça? Só para que a gente veja o extraordinário à nossa frente? Não, é como eu te falei, se dentro do propósito de vida aquilo está surgindo na minha e na sua vida como uma necessidade, nós temos total autoridade para dar comandos de fé. Assim como aconteceu com a figueira, a Jesus, e Jesus, acredito que isso é impressão minha pessoal, ele usa o monte como exemplo, mas ele usa o monte porque eu acredito que era o que estava próximo dele e era o que seria de mais extraordinário para que ele pudesse explicar aquilo aos discípulos. Porque em outra passagem bíblica, lá em Tiago 4:3, a Bíblia nos ensina que nós pedimos e não recebemos. E por que a gente pede e não recebe algumas vezes? Porque nós pedimos mal. Pedimos tão somente para o nosso próprio deleite, tão somente para satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, tão somente para mostrar a alguém. Às vezes eu peço para ter algo a Deus, às vezes eu peço para adquirir algo a Deus, às vezes eu peço para ter uma remuneração financeira, né, um salário maior, tão somente para ter, para guardar. E a Bíblia nos mostra que se eu peço algo a Deus para o meu próprio deleite, só para a minha soberba,
só para o meu próprio ego, para afagar o meu ego, eu não vou receber aquilo, porque não existe propósito. Mas sabe, se você conhece, tem conhecido, está buscando conhecer o propósito pelo qual Deus lhe criou, lhe trouxe até essa terra e tem lhe guiado através do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, você vai ter convicção, você vai ter ousadia para dar comandos de fé a coisas para que aconteça e se estabeleça o propósito de Deus na minha e na sua vida. Amém? Então, coisas que se levantam, e Jesus estava dizendo, tanto a figueira, né, que tão somente não tinha fruto para matar a minha fome, mas se essa montanha aqui estiver atrapalhando você e eu de executarmos o propósito que Deus tem para mim e para você, nós temos total autoridade de falar com ela. E dizer, se levante, saia daí, deixe de atrapalhar, saia do meu caminho e se lance no mar se assim for preciso. Por quê? Seria totalmente desnecessário estarmos andando por aí. Você já imaginou entendermos a autoridade que temos em Jesus, né? A autoridade que Jesus conquistou na cruz. E já imaginou se todo cristão agora quisesse estar exercendo ou pelo menos praticando a sua fé e mandando montanhas para o mar? Acredito eu que o mar iria avançar e muito na terra, porque estaríamos jogando, né, grandes quantidades de terra dentro do mar. Então, o que dá a entender é que se é necessário para que o propósito de Deus se cumpra na minha e na sua vida, nós temos total autoridade de dar comandos de fé. Então estamos falando de fé, estamos falando de dar comandos, estamos falando de entender quem somos em Cristo, o poder que temos por causa da fé que temos. Quanto mais convictos estivermos, quanto mais certeza tivermos dentro de nós, tudo o que falarmos, ele está ensinando aqui no verso 21, tudo o que nós falarmos acerca do que for, tanto de uma figueira como de uma montanha, ou seja, de um extremo a outro, independente do que seja, se nós dermos um comando de fé e tivermos certeza da autoridade que temos, do poder que há nisso, aquilo vai acontecer. Ele diz, se não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a esta figueira, mas também a este monte. Então, não somente algo simples, e Jesus estava considerando algo simples, em comparar uma figueira e um monte. Amém? E ainda no verso 21, o sétimo ponto que a gente pode destacar é justamente isso, que mostra grandes coisas como o monte. Jesus usou o monte como um exemplo. E o oitavo ponto, que eu também queria levantar junto com você, é que nós precisamos falar. No verso 21 ele fala que se nós falarmos ao monte, e falar, no original do grego, está traduzido com a palavra epo. E essa palavra epo, ela não fala confessar, ela traduz a palavra falar, produzir palavras contra algo, em favor de algo, comunicar alguma coisa, dar um comando, dar uma ordem, falar. Amém? E em falando de fé e de confissão, quando nós cruzamos essas duas coisas, assim como um livro que nós temos na nossa livraria, e já eu vou estar te indicando, quando nós unirmos o entendimento de fé e sabermos ou considerarmos, não adianta tão somente sabermos, mas considerarmos a importância da confissão, que não é a declaração de fé, não é é declaração de fé, mas não é o comando de fé. Comando de fé sou eu produzindo algo contra alguma coisa ou em favor de alguma coisa. Mas a confissão de fé sou eu reproduzindo algo que já foi falado. E já foi falado pela palavra de Deus. Então, eu queria com você abrir em Romanos 10:10 para usar como exemplo. E aí, automaticamente na sua mente, você já pensa, Romanos 10:10? Romanos 10:10 geralmente é usado para ministrar novo nascimento àquelas pessoas que aceitaram Jesus, estão desejosas ou declararam fazer Jesus o Senhor da sua vida. Mas a base de entendimento é tão somente a mesma. Lê comigo e você vai entender. Romanos 10:10 diz o seguinte, porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca se confessa a respeito da salvação. Do mesmo modo, a fé, crendo no nosso coração, a fé onde nós ouvimos algo, onde nós fazemos conhecido algo ao nosso respeito, a respeito da palavra, o que a palavra diz a mim, o que a palavra diz para mim, o que a palavra diz sobre mim. E quanto mais eu conheço essas coisas, mais vai gerando fé no meu coração. E explicando a diferença em falar e para confessar, entre falar e confessar, confessar é reproduzir o que a palavra já diz ao meu respeito. É reproduzir o que a palavra já transmite. É tão somente reafirmar a minha fé no que eu estou falando. E você vê no verso 10 da carta de Romanos, no capítulo 10, a palavra confessa, ou seja, se você confessa com a boca, no original do grego ela está representada por homologel, que quer dizer justamente isso, declarar, reproduzir algo que já foi dito, dizer a mesma coisa que outro. Quem é o outro? A palavra de Deus. Então, nós vamos conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, nós vamos lendo, nós vamos ouvindo. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quer seja ela sendo proferida verbalmente, quer seja através das Escrituras, quer seja através de um conhecimento reproduzido por um livro, por uma ministração, por um vídeo, que esteja embasada na palavra de Deus, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Então, fé vai fazer com que nós possamos ter o entendimento do poder que temos em nossas mãos confiado por Jesus, como também ter a ousadia de crer e dar um comando contra coisas. Creio eu que nós já nem vamos mais falar sobre tudo que passamos agora sobre quarentena, mas eu quero lhe dizer uma coisa, a adversidade sempre vai aparecer na minha e na sua vida. Apareceu na vida de Jesus, veio fome, veio uma necessidade, mas nós precisamos entender quem somos em Cristo, estarmos prontos para ir contra a adversidade. Confessar é você saber, na palavra de Deus, que você já é suprido com toda sorte de bênção, que o Senhor é quem nos guarda, nos protege, que a sabedoria que nós precisamos para viver cada dia vem do trono da graça. E isso é confessar, é falar o que nós já sabemos pela palavra. Mas falar ao teu armário, quando surge uma necessidade de ter alimento ali para o teu suprimento, para o suprimento da tua casa, e dizer, eu declaro coisas chegando para preencher esse armário. Eu declaro alimento chegando para preencher essa geladeira. Colocar as contas na sua mesa, chamar a sua família, colocar as mãos sobre elas e com atitude de fé, dar comandos. Dizer, contas vocês serão todas pagas no tempo certo. Deus vai me dar as estratégias para poder executar o que for necessário para que essas contas sejam pagas. Isso é falar. E confessar é você dizer, obrigado Senhor, porque todas as minhas necessidades já foram supridas. Então precisamos conhecer, é importante conhecer a palavra de Deus. Como um cristão pode viver uma vida cristã sem conhecer a palavra de Deus? Hoje eu paro para meditar sobre essas coisas e vejo o quanto é fácil adquirir conhecimento. O quanto é fácil adquirir conhecimento. Sabe, você está aí na sua casa, sentado no seu sofá, talvez deitado na sua cama, olhando para o seu smartphone, e Deus promoveu tudo isso. Promoveu a internet, promoveu tecnologia, promoveu o seu smartphone, talvez o seu tablet, talvez o seu notebook. E quem sabe você está vendo esse conteúdo onde Deus já promoveu isso há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E ainda a palavra de Deus está me alcançando e te alcançando. Perceba essa riqueza de facilidade de adquirir conhecimento. Mas não adianta só adquirir conhecimento.
Porque se nós temos fé, mas não é suficiente para termos ousadia e ir contra a necessidade, com declarações, com ordens de fé, com comandos de fé, assim como Jesus fez lá em Mateus, onde ele deu um comando, então somente seguiu o destino. E aqueles que não estavam habituados, aqueles que não estavam familiarizados com aquele fato que aconteceu, a figueira secou, eles se maravilharam. Sabe que tem cristãos hoje ainda se maravilhando com certas coisas, vendo o poder de Deus funcionando na vida de alguns cristãos e talvez na dele não? Sabe o que vai fazer a diferença? Sabe o que faz a diferença na vida daquele cristão que tem vivido a manifestação do poder de Deus para aquele cristão que ainda não está vivendo? Uma coisa: fazer a nossa parte. Deus, através da sua palavra, nos mostra que Ele já fez tudo que era necessário para que nós possamos ter esse entendimento, essa ousadia de ir contra as necessidades e dizer: contas vocês serão pagas. Todas as minhas necessidades serão supridas. Enfermidade, eu lhe mando embora em nome de Jesus. Você não vai atrapalhar o propósito de Deus, você não vai atrasar sequer parar o propósito de Deus na minha vida. Eu saí de um lugar assim como Jesus e eu chegarei no final daquele lugar. Meu irmão, minha irmã, se existe alguma forma de eu te motivar a ter essa ousadia de ir contra os problemas, mas também de estar sempre confessando a palavra acerca do que ela diz ao meu e ao teu respeito, eu quero poder estar te motivando sempre, para que eu e você possamos ver uma vida surreal para o mundo. Sabe que o ímpio, as pessoas lá fora, quando veem um cristão bem-sucedido, e é bem-sucedido da forma como Deus espera que sejamos, eles veem como aquilo sendo uma vida surreal. Mas eu quero te dizer, está patente a nós, está bem adiante dos nossos olhos. Só precisamos fazer a nossa parte. Então guarda isso nessa noite no teu coração. Vai buscar conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Vai buscar entender o que ela diz ao meu e ao teu respeito. E confessa a palavra. E fica atento. A primeira adversidade que acontecer, se levanta, enche os pulmões de ar e segue com ousadia contrária a ela. E atropela pelo poder dessa palavra. Amém? Então nós temos na nossa livraria conteúdo que você pode estar crescendo de degrau de glória em degrau de glória. Então fica com isso, guarda isso no teu coração, mas faz alguma coisa com isso. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado. Em nome de Jesus.